Muito boa tarde, muito bom fim de dia. Vamos encontrar um filtro aqui, né? Ó, depois de várias horas de viagem, né? Um leve cochilinho aqui à tarde pra conseguir resgatar minha dignidade. Cá estou eu pra gente falar com o cara. Vocês não fazem ideia. Tércio, quando me apresentaram, falaram assim: tem um cara legal aqui pra te apresentar. Eu falei: legal, adoro conhecer gente, né? Eu só. Se vocês tiverem alguém legal pra me apresentar, gente, conecta aí, porque eu não dispenso uma boa conversa. Amo, amo, amo. Amo conhecer gente nova e entender o que essas pessoas podem agregar pra minha vida, né? Quando eu comecei a falar com o Tércio, quase que eu desliguei a ligação, assim. Falei: nem quero ouvir, porque é tão bom que parece bom demais pra ser verdade, né? E eu tô muito feliz porque ele me permitiu ali um espaço na agenda dele pra gente bater um papo aqui hoje, né? Ele é um cara que transformou a vida de grandes ícones do mercado do coach, né? Eu não sou coach, tá? Tem gente que me pergunta assim: você faz processo de coach? Não manjo nada disso. E acho que existe um preconceito agora, porque muita gente começou a dizer: sou isso. E a gente vive um mercado da internet onde as verdades são muito superficiais, né? Sabe aquela coisa muito... Todo mundo chega e fala: eu sei fazer, e aí não transforma nada. Ontem eu conversei com um rapaz que me chamou muita atenção. Ele me disse assim: Camila, eu fui buscar no Sebrae, fui buscando uma série de players ali, ajuda pra me ajudar com o meu negócio. Paguei essa consultoria, mas não me ajudou em nada. E eu vejo que muita gente está só preocupada em dizer: eu atendo esses clientes, mas não está preocupado em atendê-los verdadeiramente. E aí, quando eu conversei com o Tércio, ele me falou que ele passou pela vida dessas pessoas tão especiais, assim, que ele construiu aquela imagem desses caras tão incríveis. Eu falei: cara, é muito incrível. Então eu vou tentar chamar ele aqui e aí eu começo a explicar quem é o Tércio Vitor, tá? Economista comportamental. Vai se ligando aqui, ó, vou dar alguns spoilers. Economista comportamental, estrategista de vida e negócios, né? Eu até tive que pegar uma cola aqui, gente, porque o negócio é grande demais. Especialista em gestão de marketing e alta performance, coach, mentor, consultor sênior, não sei o que lá. Ele já impactou mais de 10 mil vidas. Alguma coisa ele deve estar fazendo certo, né? Então vamos procurar aqui, Tércio, vamos lá. Convidar para participar, Tércio, aí vai anotando esse nome aí, Tércio Vitor. Tércio Vitor, vamos convidar Tércio Vitor. Não me deixa aqui sozinha nesta segunda-feira à noite, né? Pra gente começar a nossa semana em grandíssimo estilo, pessoal, vamos lá. Convidando o Tércio. Vou até mandar para ele aqui: Tércio, já estou ao vivo. Já estou ao vivo. E é isso, e é isso. Sejam muito bem-vindos. Quem tá chegando agora, podia ter posto uma musiquinha, né, gente? Olha só, eu já fazendo negócio aqui. Quem tá chegando agora, nós vamos receber o Tércio Vitor. O Tércio Vitor já impactou mais de 10 mil vidas. Ele é coach, ele é mentor, ele é uma série de coisas. Ó, uai, não aparece pra mim, não tá aparecendo. Tércio Vitor, gente. Com emoção, com emoção. Vocês lembram que esses dias eu tentei fazer uma mesma live com a Arlene Davis e não apareceu, gente. Mas agora vai dar certo. Vamos lá, Tércio Vitor. Vamos tentar novamente. Convidar. Vamos lá, bastidores, gente, né? Isso acontece. Alércio! Opa, ó, o Tércio tá aqui, garoto! Exato! Eu tava dizendo, gente, acontece, a tecnologia é assim, eu não sei se eu tô fazendo direito, né? Como você está, meu querido? Eu estou maravilhosamente bem. E você? Muito feliz por te receber no nosso palco digital, né? Uma vez que é segunda-feira, aquele dia que todo mundo cria ranço, né? Ai, segunda-feira, que cansativo. Então, acho que a gente vem aqui para trazer aquela coisa de luz e falar assim: caramba, né? Tem dias e dias e essa segunda é muito Que especial. legal. Você me escuta bem, Tércio? Tudo. A sua voz sumiu. Acho que entrou uma ligação, alguma coisa parecida aí, viu? Mas Eu vi vibrar, mas não foi aqui, não. Vamos. Mas você tá me ouvindo bem? Continua pô, ouvindo bem? agora eu tô bem, tranquilo, tô bem. Então, estamos prontos, estamos preparados. Beleza. Muito prazer estar aqui contigo, viu? Não, o prazer é todo meu. Bebendo um pouco dessa energia que você tem aí.
É muito gratificante. É, o pessoal até me pergunta se a felicidade é falsa, né? Fica assim, por que que você tá sempre feliz? Eu falei, porque a vida é maravilhosa, é incrível, mas não é bem assim que a gente vai falar aqui, né? A gente vai falar sobre uma série de coisas. É Bom, verdade. vou começar para te introduzir, né, Tércio? Às vezes a pessoa fica falando assim, mas quem que é esse cara aí, né? Tá barba, todo elegante, mas quem que é ele? Então, Obrigado pelo elegante, hein? a gente fica aqui, né? Tem uma série de lives e para as pessoas escolherem participar dessa aqui, escolherem ficar aqui, tem que ter uma razão muito especial. Então eu gosto de introduzir as pessoas mostrando por que isso foi feito, né? Ah, Uma colega minha indicou, e eu estava até contando antes de você entrar, dizendo assim: as pessoas me indicam pessoas, falam, conversa com essa pessoa que é super legal, conversa com essa pessoa é legal. Eu estava dizendo que na nossa conversa eu tive vontade até de desligar, que eu falei, caramba, meu Deus do céu, o cara é um mito, tem muita coisa para contar. E a gente teve, de fato, gente, né? Aqui um segredo de bastidor. A gente teve dificuldade até de escolher do quê, porque tem tanta coisa pra gente contar que a gente decidiu que a gente vai fazer uns quantos bate-papos, né? é. E aí, para introduzir o Tércio, pessoal, quero começar. Primeiro, Tércio, de novo, agradecendo o seu tempo, que é o ativo mais importante. Você podia estar fazendo uma série de coisas, mas você está aqui abrilhantando a vida de todas as pessoas que passarem por aqui e que assistirem essa live depois, que a gente vai deixar salvo. O Tércio Vitor, gente, ele é economista comportamental e talvez para algumas pessoas o termo fique assim, mas economista, como assim? Economia não é dinheiro só? Não é tipo PIB direto, não é coisa assim? E a gente vai explorar um pouquinho disso. Estrategista de vida. E aí a gente não consegue falar muito sobre estratégia de negócio e vida de forma separada, mas como é que as coisas precisam ter o alicerce, não o embasamento. De vida e negócios, ele é gestão de marketing, alta performance. Mas o que eu queria destacar aqui é que a gente vive, e eu estava dizendo também, que a gente vive a internet das verdades muito rasas, muito superficiais e pouco agregadoras para a vida das pessoas. Mas alguém que tocou mais de 10 mil vidas e vidas tão significativas, todas são muito significativas, né? Deixa eu refazer essa fala aqui. Mas vidas que a gente se inspira tanto, acho que a gente deveria, se as pessoas pudessem aplaudir, eu pediria aplausos, né? Então, dito isso, eu queria ouvir, né? Quando a gente fala assim, tipo, o currículo, a gente sempre quer saber assim, mas tem um humano ali dentro ou é só esse monte de sopa de letrinhas? E eu queria pedir para que você se apresentasse um pouquinho, né? Começando contando da sua história, tá, Tércio? Como é que tentar fazer um storytelling ali de como é que você chegou até aqui, né? Como é que você chegou a tocar essas 10 mil vidas? Porque a gente não nasce assim, né? Como é que foi? Ah, bacana. Bom, a minha jornada ela é um pouco longa, né? Então, acho que o tempo de live não permite, As se for 5 horas que a gente reservou, né? 5 horas, né? Mas deixa eu falar, assim, por mais que eu me empenhe, não vai dar para falar detalhadamente, mas vamos falar alguns pontos que eu entendo ser relevante, né, para se conectar um pouco com a turma que está aí nos prestigiando. Eu sou um menino de origem humilde que fui criado em vila, né, filho de pais humildes, mas trabalhadores, né, de muito valor, que educou 6 filhos, uma família de 5 irmãos, comigo 8, e que fomos criados em vila, nas dificuldades de uma família de origem humilde, e eu comecei a trabalhar muito cedo. Da minha geração, eu sou de 1962, né? Estou aí na iminência de completar 59 anos, e na minha geração se começava a trabalhar de uma maneira formal, registrada em carteira, aos 14 anos, né? Tirava a primeira carteira profissional e se registrava e ia trabalhar. Mas eu comecei antes disso de uma forma autônoma. E aos 12 anos, eu lembro que o último par de sapato que meu pai me deu, eu tinha 12 anos. De lá para cá, nunca mais ele me deu nada, não precisou me dar nada, graças a Deus. E quando eu completei 14 anos, que eu tirei a primeira carteira profissional e consegui o primeiro emprego registrado, eu já entrei ganhando bem numa multinacional, de tal sorte que aos 14 anos eu já ganhava o suficiente para me manter e ainda ajudar em casa.
Então, por exemplo, eu fiz colégio, o ensino médio, em colégio pago, eu é que bancava as minhas viagens, as minhas férias, a faculdade foi eu que banquei. Então, assim, é esse menino que veio de uma família de origem humilde e de uma vida de muitas dificuldades, mas eu sempre tive aquela pegada para o empreendedorismo, para a busca de algo melhor, né? Para vocês terem uma noção do que eu falo, dos meus 6 irmãos, dos meus 5 irmãos, de uma família de 6, eu sou o único que tive o curso superior, por iniciativa própria, bancando. Eu fiz um curso, a minha primeira formação em economia foi em 1990, terminei, concluí em 1990. O meu curso começou com 130 alunos e terminou com 30, sendo que a maior parte deles eram gerentes e diretores do banco que precisava de um diploma de economia para poder alavancar a carreira deles. A maioria deles estavam ali sendo bancados pelo banco, né? O banco estava patrocinando para que eles pudessem ter o diploma. Eu não, eu era um dos poucos da turma que estava ali bancando com meu próprio dinheiro mesmo, não tinha nada a ver com banco, mas eu me entreguei tanto para essa formação que eu estava entre os top 5, né? Eu vou revelar uma coisa aqui que talvez você não saiba e muitos vão achar que eu sou louco. Daí tem um pouco de economista comportamental. Eu gosto tanto de números, de matemática financeira, que eu uso a matemática financeira como uma higiene mental. É Eu tenho, exótico mesmo. eu tenho mais facilidade com números do que com nomes, né? Eu tenho guardado o número de todos os meus documentos, da esposa, do filho, de tudo. Às vezes eu tenho dificuldade para guardar nomes. Então, em 1990, quando faltavam 3 meses para eu me formar, eu fui fazer um estágio numa multinacional líder no segmento de conectores elétricos e eletrônicos. Líder mundial. E quando eu entrei ali para fazer o estágio, faltava 3 meses para eu me formar. Quando eu entrei para fazer o estágio, tinham uns 8 estagiários no setor financeiro dessa empresa. E todos eles estavam ou vinham de faculdades, universidades, que mercadologicamente tinham um posicionamento e uma marca melhor do que a minha. Mas é interessante. E tinha alguns que já estavam ali como estagiário há um ano e meio. Mas essas situações, nada me afetou, porque eu poderia olhar assim e falar, pô, esse pessoal está aí, um ano e meio, 6 meses, vieram de uma universidade mais conceituada do que a minha, então eu não vou ter chances aqui. Mas eu não pensei Nossa, dessa entendo o que forma. você Eu é. olhava para aquela multinacional e eu falava assim, gente, aqui que eu vou pavimentar o meu caminho, a minha trajetória de economista. Eu sempre olhava com um mindset de crescimento, certo? E sempre tive essa pegada ali, né? E aí eu tô um dia almoçando lá no refeitório e junto tinha muita gente almoçando ali também e o encarregado do setor de contas a pagar fez um comentário no almoço. Eu estou com muitas notas fiscais para organizar e eu estou sem tempo para fazer isso, não estou conseguindo fazer, isso está comprometendo os prazos de pagamento, eu não tenho mais limite, eu tenho que dar um jeito. Eu estou disposto a vir sábado aqui para ver se eu consigo organizar todas essas notas, porque no dia a dia não dá, na rotina do trabalho não dá. E eu cheguei, dentre todos os que estavam ali, eu fui o único que me prontifiquei. Falei, ô Claudinei, se você quiser, eu posso vir no sábado te ajudar. Isso é muito legal comentar isso, porque quer você seja um empreendedor, quer você seja um empreendedor CLT ou CNPJ, sempre a gente tem que procurar entregar mais daquilo que nos pede.
Então eu me propus a vir ajudar o Claudinei no sábado de manhã. Nós combinamos sábado de manhã. Deixa eu fazer uma pergunta só aqui dentro desse exato momento. Tem algo que as pessoas têm muito medo, né? Quando fala sobre isso, se propor. Hoje existe aquele negócio assim, olha lá o puxa-saco. Você sentiu que as pessoas olharam para você desse jeito? Quem não se propôs, quem não tinha isso ali imbuído dentro, como você, falando assim, não, eu vou ser guerreiro, eu vou fazer dar certo. Essa é a parte negativa que eu sofri depois, né? Mas eu aprendi a lidar com isso muito bem. Eu vou comentar aqui ainda. Nós tínhamos lá, por exemplo, 8 estagiários. Nenhum dos 8 se propuseram a ajudar o Claudinei. Eu fiz isso porque eu senti a angústia dele, a dor dele ali naquele momento e eu não estava pensando em nenhuma contrapartida do retorno ali, mas eu queria ajudar. E o que acontece? Eu combinei com o Claudinei que no sábado, 8 horas da manhã, a gente estaria lá, os dois, para eu ajudar. Só que como eu ia trabalhar de ônibus e metrô, eu morava na Zona Norte e a empresa era na Zona Oeste. Então, durante a semana, eu sabia qual que era a rotina dos ônibus, do metrô. Fim de semana eu não sabia. Então, para eu não chegar atrasado, eu saí bem antes, comprometimento. Outra lição no Storytel. Comprometimento, eu saí bem antes. É melhor chegar antes do que chegar atrasado. E aí, como eu saí bem antes, os ônibus, eles seguiram uma rotina normal. E eu acabei chegando na empresa 1 hora antes. Era para chegar às 8, cheguei às 7. E aí eu falei, eu não vou ficar esperando o Claudinei chegar. Eu já sei o que tem que fazer, eu vou adiantando as coisas. Proatividade. E comecei então a abrir um armário enorme lá que estava cheio de notas fiscais. Já peguei aquelas notas, espalhei na bancada e comecei já selecionando. E só tinha eu dentro do setor financeiro, mais ninguém. Daqui a pouco, quem surge? Diretor geral, 7 horas da manhã. O setor tinha gerente de tesouraria, gerente de orçamento, gerente de contabilidade, gerente de contas a pagar, tinha um monte de gerentes e tinha o diretor geral, um homem sisudo, de poucas palavras. Ele entrou assim, ele deu de cara, bom dia, bom dia. Só tá você aqui? Eu digo, só eu combinei com o Claudinei que ia ajudá-lo aqui, né, colocar em ordem essas notas fiscais. Só que eu me antecipei aqui no horário, porque eu não sabia o horário do transporte. Cheguei mais cedo, eu estou adiantando aqui também. Ele, muito bem. Não falou mais nada, foi lá para a salinha dele lá, pegou algumas coisas e saiu. Na segunda-feira de manhã, quando eu chego no trabalho, o diretor, o gerente geral da contabilidade me chama na sala dele com um sorriso desse tamanho. Tércio, uma coisa que eu estava querendo fazer há muito tempo, mas não tinha encontrado um caminho, aconteceu, caiu no meu colo aqui. Falei, o que aconteceu? O diretor-geral veio aqui no sábado para pegar um documento que ele precisava e ele te encontrou aqui e o seu comportamento impressionou demais esse homem, que ele fez um memorando solicitando na matriz nos Estados Unidos criar uma vaga adicional só para te efetivar. Eu tinha 3 meses de estagiário, né? 3 meses, não tinha nem completado os 3 meses. Tinha gente lá com 1 ano e meio, 6 meses. Aí começou aquela coisa. E ele tá assim porque ele é assim com o pessoal. Não sou com ninguém. Para piorar a situação, o setor financeiro, na empresa, sempre tinha um campeonato de futebol de salão todos os anos. E o setor financeiro e o CPD, Centro de Processamento de Dados, onde ficavam aqueles mainframes enormes e iam distribuindo as informações nos terminais, né? O CPD e o financeiro sempre faziam a final do campeonato. Um ano ganhava um, outro ano ganhava outro.
E esses gerentes do financeiro, todos eles, quando me viram jogar futebol de salão, ficaram mesmo próximo de mim, ficavam me convidando para jogar futebol. E depois do futebol, me chamava para tomar um choppzinho naquela época. Mas eu fazia isso com o coração puro, sabe? E não era, eu não esperava que daquilo Um ali humano vivendo fosse. a vida. É isso, um É, humano ali pois curtindo. é, fazendo social. Só que isso gerou viés. Eu ganhei uma promoção, ganhei um cargo e perdi 8 supostos colegas, né? Porque eles simplesmente viraram a cara para mim. Os caras não entendiam como que eu tô aqui 1 ano e meio, como eu tô aqui 1 ano, 6 meses. O cara chegou agora e criaram uma vaga para efetivar o cara. Ele é sobrinho de quem? É primo de quem? Começaram a se questionar, né? Pois é. Então, naquela altura do campeonato, a minha estrada que ia me levar a uma jornada de economista estava pavimentada. Eu estava dentro de um setor financeiro da líder mundial no segmento. Mas nem tudo na vida são flores, né? Essa questão da perseguição dos recalcados foi menor parte dentro desse processo. Em 1990, em janeiro, assume o governo Fernando Collor de Mello. E uma das medidas que ele fez foi confiscar a poupança e uma série de outras coisas no Brasil. A empresa naquele ano, ela tinha um projeto de fazer investimentos astronômicos, por isso antecipou uma vaga para me efetivar. Só que com as medidas que o governo tomou, todos os investimentos foram suspensos e a empresa começou a cortar cargos. No financeiro, por exemplo, eu citei aqui, cada setor tinha um gerente. Foram cortados praticamente quase todos, só ficou esse gerente que estava abaixo do diretor-geral do financeiro. E foram muitas pessoas cortadas. Infelizmente, como a minha vaga era adicional, eu também, em março de 1990, eu também fui cortado. Nós não tiveram como me sustentar. Fui cortado e, para piorar um pouquinho mais a situação, eu aplicava meu dinheiro naquela época no overnight, porque a inflação era galopante. Então eu tinha um dinheirinho no overnight também, umas economias, que também O que é foram overnight? confiscadas. Eu não sei o que é overnight. O que é? Overnight era mercado aberto, era uma aplicação que você fazia que naquele momento era o ativo que te dava mais retorno, te recuperava o teu dinheiro da inflação e te dava uma margem melhor. Então era uma febre para aplicar no overnight, né? Por causa da nós tínhamos naquela época inflações de 70% ao mês. Era uma situação Era horrível. a época da Então, loucura do mercado, né? Você entra, se você não for rápido, você não paga mais aquele preço. então o dinheiro não podia ficar parado. Eu aplicava no overnight, que é o que dava a correção monetária e uma margenzinha ainda que você ganhava, que também foi confiscado. Resumo da ópera: eu fiquei sem emprego e sem dinheiro, sem chão. Você tá rindo, mas na época você chorou, né, Tércio? Não chorei. Não chorei porque eu não sei, acho que é uma força divina que sempre nessas situações muito caóticas eu me mantenho numa sobriedade e numa perspectiva tão positiva que eu não consigo me abater. É um mindset de crescimento mesmo, né? Então, eu sabia que eu não ia poder ficar naquela situação, alguma coisa ia acontecer na minha vida. E aconteceu no curtíssimo prazo, porque eu comecei a conhecer pessoas novas no início do ano de 1990, quando eu me formei, inclusive, em economia, né? Peguei o meu diploma em economia. Vale lembrar que naquela época era apenas 1,5% da população brasileira que tinha curso superior, que eram chamados, né, a elite intelectual do país. E, na verdade, isso contava mesmo, porque era um diferencial competitivo no mercado de trabalho e até no social. Eu lembro que quando eu chegava nos eventos sociais e me posicionava como economista, eu era melhor recebido, sabe? Puxa, economia, você é formado em economia, sabe?
Então era uma situação bem legal. E eu conheci muitas pessoas no ano de 1990 e quis a vida que eu voltasse para a pegada comercial, que sempre foi a minha pegada. Eu me lembro da minha fase de infância, eu tive uma infância muito legal, porque todas as brincadeiras saudáveis de criança a gente presenciou, né? Mas um dia de muito impacto na minha vida infantil foi quando a minha irmã trabalhava numa casa de secos e molhados, que talvez, não sei se você sabe o que é isso, mas talvez fosse um armazém. Ela trabalhava nessa casa, ela é 2 anos mais velha que eu trabalhava nessa casa, e um dia ela estava com a febre muito grande. Minha mãe falou, vai lá e avisa a dona do estabelecimento que hoje ela não pode ir porque está enferma. Ah, mãe, se a mulher deixar, deixa eu ficar no lugar dela? Aí eu já convenci minha mãe, ela deixou, eu falei, a primeira etapa eu já venci, 7 anos de idade. Aí eu fui dar o recado para a mulher, que a minha irmã não podia ficar, e pedi, convenci a mulher a deixar eu ficar no lugar da minha irmã. Aquele dia eu tomei conta do balcão, a tarde inteira era só eu que atendia, e cada cliente que chegava que eu atendia, mais dopamina, mais serotonina, mais dopaminérgico, mais energia, e eu fiquei em alfa. Foi um dos melhores dias da minha infância. Então, eu voltei, né? Depois que eu tomei esse baque em 1990, que eu tinha pavimentado minha carreira de economista, tomei esse baque, eu voltei para o setor comercial e fui ser um representante comercial de um grande distribuidor dessa empresa, que era líder mundial de conectores. E aí eu fui conhecendo pessoas, fui conhecendo gentes, e eu caí. A vida me levou para um lado que logo, logo eu estava treinando pessoas, tanto nas questões técnicas quanto na comportamental. Essa ideia veio Diga-se, de você ou alguém te colocou ali? Falou assim, Tércio, faz isso aqui. Ou você foi treinando e aí as pessoas viram, olha, ele já tá treinando, já tá acontecendo. Você lembra como é que foi esse movimento? lembro, eu participei de um projeto social em que eles precisavam treinar as pessoas para ter uma melhor abordagem com o público em geral. E aí eles descobriram que eu era da área comercial. E aí falaram assim, poxa, o Tércio, ele deve contribuir, nos ajudar nesse sentido. Aí eu fui treinar, ensinar para essas pessoas aquilo que eu já tinha aprendido em toda a minha jornada precedente aí, né? E eles ficaram impactados. Aí falaram assim, nossa, aí me oficializaram na instituição como treinador mesmo. E eu comecei a treinar pessoas do Brasil todo. As pessoas chegavam. Só que, legal disso tudo, embora eu tivesse lá a minha formação de economista e um pouquinho mais para frente eu fiz uma pós-graduação em gestão de marketing pela USP, mas eu percebi que para treinar pessoas eu precisava me apropriar de alguns outros conhecimentos. E eu fui buscar esses conhecimentos, e deles estão ligados às ciências que estudam a mente humana. Então eu me apropriei da programação neurolinguística, da neurociência, da psicologia positiva, da psicologia multifocal, da psicanálise. E de lá para cá, até hoje, eu me considero um observador ininterrupto do comportamento humano. Durante essa jornada, mais de 10 mil pessoas, eu tive o privilégio de contribuir no processo de transformação na vida delas. Pessoas que, se tivessem sido deixado de uma forma ou de outra para trás, talvez tivesse estacionado naquele nível que estavam. E hoje essas pessoas estão performando, estão num nível muito, muito superior do que estavam lá atrás. Isso é bastante gratificante. Então, um pouco mais para frente, aí em 2010, 2012, eu fiz uma formação em coaching e selecionei as principais ferramentas de todas essas ciências que eu citei aqui e trago técnicas e ferramentas
ferramentas dessas ciências dentro da metodologia do coaching e do mentoring para ajudar as pessoas a deixarem estilo de vida que elas têm, mas não querem, e alcançarem um estilo de vida que elas ainda não têm, mas querem. Ô, Tércio, eu quero muito te fazer uma pergunta, assim, é muito legal ouvir a sua história, e cada vez que eu escuto, eu ouço histórias diferentes, né? O que é muito legal do storytelling, você vai ouvindo e vai se colocando, né? Na posição de uma criança que vai lá no armazém, na posição... Eu imaginei o dia em que o diretor chegou lá e as coisas que podem ter passado na sua cabeça, tipo, ai meu Deus, sabe que será que ele vai brigar comigo? Será? Então, uma série de coisas. E me chamou a atenção dois pontos, né? Um, a sua atitude de se colocar à disposição, de ir. E muita gente, eu vejo isso no mercado executivo, no mercado corporativo, nem só no corporativo, mas as pessoas dizem assim, isso não é minha função. Isso não é minha função. Quando eu for promovido, eu começo a fazer isso. E eu, como diretora, eu penso assim, eu preciso ver talento na pessoa. Se ela não, em momento nenhum me mostra nada, como é que eu vou saber? E aí fica sempre esse negócio, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Ali. E o meu ponto de vista é a pessoa que é protagonista, ela vai lá e ela mostra atitude. E o segundo ponto que me chamou a atenção dentro de toda a história é a positividade, não pela positividade. Porque tem um negócio social que acontece que todo mundo fala assim, ah, você tem que ser feliz. E ninguém é feliz, né? Até porque as pessoas estão em alguns momentos e acontecem as quedas. E a resiliência consiste basicamente em você saber que coisas ruins podem acontecer, mas você saber que você tem como construir coisas positivas. E isso da mentalidade flexível que você teve ali para conseguir enxergar que podem vir oportunidades, isso foi muito legal. Eu queria que você contasse quando, né, você contou todo o seu despertar, como é que foi, como é que... Isso já, de alguma forma, estava dentro de você, mas tem muita gente que não tem, e tem aquele negócio da síndrome do impostor, né? Fala assim, isso não é para mim. Que legal que esse cara maravilhoso, que estudou na USP, que fez economia, que, nossa, desde criança é isso aqui. Tem como transformar em pessoas... E aí, acho que você já começou a dar um gancho muito legal, que você trabalha com essas pessoas para Travou dizer, um cara, pouco. dá. Opa. Travou um pouco aí. Você pode repetir as últimas Tá. palavras? Eu ia juntar esses dois pontos e dizer assim, às vezes as pessoas olham pro Tércio e falam assim, ah, mas isso é pro Tércio, isso ele já nasce. Olha, ele era uma criança proativa, eu não sou assim. Tem como, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que isso se trabalha, né? Como é que esse comportamento se trabalha para que a pessoa consiga adquirir essas coisas. Queria que você falasse sobre esse processo que, sim, pode ser para todo mundo. Tá. De fato, pode. Quando eu iniciei a minha história dizendo que eu vim de uma família humilde, de bairro, de vila, e se tudo isso eu tive todas as dificuldades que uma família humilde, pobre, grande, né? Porque era o pai, mãe, mais 6 filhos, 8 pessoas, só o pai trabalhando, só a mãe, sempre naquela dificuldade para criar. Eu disse também, só eu tive o curso superior por iniciativa, não é? Então, se foi possível para mim, é possível para qualquer um. E não entenda qualquer um no sentido pejorativo. É para todo ser humano, dentro da sua particularidade. Na verdade, por que eu falo isso? Não é talento. As pessoas falam de talento, mas eu sempre tive uma coisa comigo. Eu nunca me achei muito talentoso. Então, como é que eu compensava a minha percepção de não ter muito talento? Com esforço, com algo a mais, com algo a mais. Então, eu falei da minha infância, eu fui criado assim com as brincadeiras mais saudáveis de infância, e eu via meninos na minha época criando carrinhos, criando coisas, uma criatividade tão grande que eu pensava assim, gente, eu não sou assim, eu não consigo fazer isso que eles fazem. Então ficou para mim que eu não era tão talentoso assim. Então como é que eu tinha que compensar esse talento? Com esforço. E hoje está provado, hoje, na era da alta tecnologia, entendendo tecnologia não apenas como ferramentas, mas como processos criativos, está provado que o esforço e o empenho, o comprometimento sobrepõem o próprio talento.
Então, se é possível, se foi possível para mim, é para todos. Só um detalhe aí que você falou da felicidade. Eu vou trazer aqui uma descoberta da ciência mais recente sobre felicidade, tá? De uma forma bem resumida, bem simples, bem objetiva. A descoberta que a psicologia tem mais recente para a felicidade é isso é felicidade. Eita, cortou. Faz sentido? Ô, Tércio, cortou. Cortou a hora que você falou assim, a última descoberta da felicidade é. Cortou a Vou sua fala, pelo repetir. amor de Deus. A descoberta mais recente da psicologia sobre felicidade é a seguinte: é você saber encurtar o seu período de adversidades. Toda vez que você encurta, você tem um obstáculo, uma adversidade, você consegue encurtar esse período, não deixar ele prolongar, isso é felicidade. Puxa, legal. Só fazer um comentário aqui, ó. O Rony deixou um comentário aqui pra gente dizendo que muitas pessoas hoje se julgam funcionários e não colaboradores. Quem se considera um colaborador sempre vai se destacar. Rony colocou aqui nos comentários pra gente. Obrigada, Rony. Pois é, Pode Rony, continuar, Tex. obrigado também, Rony. O que a gente precisa ter em mente é o seguinte: nós somos empreendedores. Alguns empreendem no seu próprio CNPJ, que são os independentes, e tem outros que empreendem no CNPJ do outro, que é aquele que vai buscar uma empresa, uma CLT, para poder desenvolver a carreira dele. Mas quer nenhuma vertente ou na outra, nós sempre precisamos entregar mais do que aquilo que nos pedem. Esse é o pulo do gato. Não é? Agora, a gente só faz isso quando a gente faz a coisa com paixão, com comprometimento. Quando há uma entrega. Não é? Então, Napoleão Hill diz assim: se você trabalha só, e a única recompensa que você tem é a quantia que vem no holerite, você é muito mal pago, a despeito de qual seja essa quantia. Nós não podemos trabalhar só pelo dinheiro em si, porque isso é sobrevivência. É um ponto que você tocou lá. E a gente pode falar um pouco mais para frente dele. Se você trabalha só pelo dinheiro, você sobrevive. Você está ali por causa dos boletos. Não é? E só mais um comentário, ainda fechando essa jornada. Por exemplo, quando tiraram o meu chão no início dos anos 90, eu poderia achar que o mundo acabou e desabou para mim. Eu fiquei tranquilo, sereno, buscando novos caminhos. E vou confessar aqui para todos que a melhor fase da minha vida foi a década de 90 até o ano 2000. Foi onde aconteceram as principais mudanças na minha vida. Vou citar algumas delas. Em 94 eu casei. Casar não estava no meu script. Em 92 eu conheci a Tati, que à época se tornou a minha melhor amiga. Em 94 nós casamos. Hoje ela continua sendo a minha esposa e a melhor amiga também. Em 95 eu realizei um sonho, fui para os Estados Unidos pela primeira vez. Fiquei 4 dias numa conferência com uma pessoa que eu admiro bastante e depois fui passear por toda a Califórnia. Fiquei passeando lá um bom tempo, eu e a esposa. Passei, conheci todo o Nordeste, fiquei um bom tempo no Nordeste passeando com a esposa, em 94 também. Em 95 comprei meu primeiro carro zero, porque menino da minha geração, o primeiro carro era um Fuscão e a Brasília, isso aí eu tive também. Mas o meu primeiro carro zero foi em 95, minha primeira viagem internacional, fui para os Estados Unidos, fui para a Argentina. Depois, em 98, eu fui convidado a ir treinar um grupo de pessoas no Chile. Eu passei um tempo no Chile, rodando todo o Chile, treinando pessoas. 98. 96, meu filho nasceu. Enfim, as principais mudanças que aconteceram na minha vida
foi nessa década. Se eu ficasse ali chorando porque tiraram o meu chão, talvez o meu mindset não estivesse para tudo isso que vinha depois e que aconteceu assim espontaneamente. Então isso também é bastante legal citar, porque fica de aprendizado, né? A vida é assim mesmo, é cheia de altos e baixos, mas a gente sempre tem que ter um mindset para o crescimento. Show. Ô, Tércio, acho que você jogou e eu tô muito Isso curiosa, assim, pra posto, saber, né? O que... finda a Oi? minha jornada por aqui e é aberta a perguntas aí, mais perguntas sua e dos Show de ouvintes, bola. dos Show de bola, participantes. show de bola. Igual o Rony colocou aqui, gente, podem colocar comentários, Não estou te contribuições, fiquem à ouvindo, vontade, né? não te ouço. O teu áudio sumiu. Você me ouve? Você me ouve? Faz assim. Eu não estou te ouvindo, teu áudio sumiu. Você me escuta agora? Que pena. E agora me escuta? Me escuta? Sabe o que pode ter acontecido? Alguém pode ter tentado te chamar? Não? Quando acontece isso, o áudio some mesmo. E agora? Agora? Mas sumiu. Você me ouve bem? Você me ouve bem? Faz assim, você me ouve bem? Então, eu não estou te ouvindo, uma pena. Você continua falando, quem sabe? Tô tentando aqui, ó. O que você Ele volta aí considera do nada. viver isso? Não ouço. Não estou te ouvindo. Você quer digitar? Mas digitar o quê, por exemplo? O que você pergunta, você pergunta e eu respondo aqui. As pessoas estão me ouvindo, né? Quem está me ouvindo aí? Quem está me ouvindo fala, eu estou ouvindo. Eu. Para quem o meu áudio está chegando? Diz aí. Para quem meu áudio está chegando aí? Vocês me ouvem? Vocês que estão participando da live, vocês estão me ouvindo bem? Eles ouvem os dois, eles ouvem os dois. Acho que é você que não me escuta. Se vocês estão me ouvindo bem, aí no caso, Camila, você digita então a pergunta, ou eles digitam e eu respondo, porque eles estão me ouvindo. Sim, eles me Camis, escutam também. parabéns, como sempre voando e com grandes participantes. Tem mais? Marcelo, fala gente boa demais. E quem mais está aqui? Cadê? Rosalva entrou. E a pergunta, a Pamela entrou. Não vi sua pergunta. Matheus. Peraí. Aleiro. Rosângela. Muitas pessoas hoje se julgam funcionários e. Esse daí a gente já falou, né? Tem mais? Tem mais. Encurtar seu caminho de adversidade, isso é felicidade. Isso aí, é isso aí. Essa é a descoberta da psicologia, né? Mas isso não é tão simples assim, tão fácil, né? Você sempre tem que ter um mindset para o positivo. Foi isso que eu fiz. Quando tiraram meu chão lá em 1990, no início, eu não fiquei chorando leite derramado.
né? Eu precisava encurtar aquele período de adversidade. Graças a Deus isso deu muito certo, de tal forma que as principais mudanças na minha vida aconteceram nessa década. Fantástico. Não vem do nada, vem através de incansáveis tentativas. Na verdade, e reflexões, é isso. Na verdade, não é apenas tentativa. Eu, como um treinador comportamental, eu procuro tirar um pouco essa palavra tentar do meu mindset, porque às vezes ela pode ser o indicador de uma crença limitante. Por quê? Porque quem tenta, às vezes tenta. Se der certo, bônus. Se não der certo, anestesiou a consciência, tentei. Então isso inibe de se comprometer. Então não é tentar. Quando a gente entra num projeto, numa ideia, em qualquer coisa, a gente entra até para fazer dar certo, até dar certo. E esse até dar certo, às vezes a gente tem que superar muitos obstáculos. A gente tem que ralar muito, né? Thomas Edison, ele não entrou para tentar encontrar a lâmpada. Ele tinha um propósito, ele tinha algo convicto nele. Ele foi até dar certo. E ele disse que não errou nenhuma vez. Ele fez 1000 e poucas tentativas até encontrar a melhor forma. Então, toma cuidado com tentar, porque o tentar às vezes pode ser um indicador de uma crença limitante. Quem tenta, tenta para ver se dá certo. Nós não tentamos para ver se dá certo. A gente faz até dar certo. Que mais aqui? Concorrido que requer tanta dedicação. Que mais pergunta tem? Mais perguntas? Tércio, como você vê o engajamento do jovem nesse mercado de trabalho tão concorrido e que requer tanta dedicação? Eu tive o prazer e o privilégio de voluntariamente ministrar 144 horas aula recentemente para um grupo de jovens do ensino médio. Eu falo isso com o coração alargado, porque foi uma experiência tão gratificante. A gente precisa acreditar mais no nosso jovem e mudar tudo que está aí em termos de sistema educacional. O sistema educacional que hoje existe não favorece muito aos nossos jovens. Nós precisamos juntar tudo que a gente tem para poder mudar o mindset deles, dar um pouco de esperança, um pouco de expectativas. Eu fui chamado para fazer um trabalho com eles justamente com isso, dar um caminho para eles do primeiro emprego, um caminho para eles do curso a ser seguido na universidade. Então, é possível, sim, fazer com que esse jovem hoje, que está acomodado, seja mais dedicado. Mas a gente precisa entender que esses jovens, eles nasceram numa época onde tudo é editado. Eu disse aqui que eu vim de uma infância onde a gente precisava criar nossos carrinhos. Pegar um caixote, usar a criatividade para fazer nossos carrinhos, para criar nossas coisas. Eu brinquei de peão, eu brinquei de soltar pipa, eu brinquei de carrinho, eu brinquei de esconde-esconde, de pega-pega, de todas as brincadeiras saudáveis. Esses jovens hoje, vem tudo editado para eles. Eles não criam nada. Eu nasci em 1960 e de 1990 para cá, eu venho em loco acompanhando o desenvolvimento das tecnologias. Esses jovens, eles já nasceram no período high-tech. Eles já nasceram com o DNA da tecnologia. E isso acomoda um pouco, é a lei do menor esforço, né? Eles são muito rápidos no botão.
Mas para outras coisas, eles não têm muita dedicação, muito empenho. Mas há um caminho que a gente pode sim contribuir nesse sentido, apresentando esse mundo para eles, porque eles nasceram assim, onde tudo vem editado. Então, isso é comprometedor, porque isso pode mexer com a emoção deles. Um jovem que recebe tudo editado, ele está sempre querendo mais, 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 mais. Ele deseja uma coisa até ter. O momento que ele tem, rapidamente já não quer mais, quer outra, e está sempre buscando muitas coisas para ter um pouco de prazer. E na verdade eles têm dificuldade para sentir prazer nas pequenas coisas, porque recebe tudo muito editado. Então a gente tem sim, de fato, um trabalho muito longo a ser feito com os nossos jovens, mas nós não podemos abdicar disso e nem desistir deles. Eu acredito na juventude e estou aí aberto para contribuir sempre que possível. Respondi sua pergunta? Diz aí se eu respondi ou não. Pessoal, eu tô Ô quietinha porque ele Camila, não me escuta. nas minhas lives eu sempre me entrego bastante para quem participa e oferecer algo mais. Eu não comentei isso com você, mas eu queria deixar aqui, ó. Quem estiver gostando do papo e tiver interesse em ter 1 hora de mentoria bônus comigo, 1 hora comigo online, é só escrever aqui, ó. Eu quero que eu vou te presentear com 1 hora de mentoria online, onde você vai estar direto comigo, você vai poder perguntar tudo o que você quiser e eu vou poder te entregar o máximo que eu puder daquilo que eu conquistei e consegui durante toda essa minha jornada de estudo, de experiência, de ferramentas, de técnicas e de tudo que a gente trouxe de observações ao longo dessa minha jornada. Então, se você quer muito, tem interesse, escreve aí, eu quero, que você vai ganhar, tá? 1 hora, a gente vai combinar as agendas, a gente vai combinar de uma forma legal. E como é que a gente vai fazer isso? Se a gente faz pelo WhatsApp, se a gente faz pelo Zoom, mas é online, você vai ganhar 1 hora comigo e, por favor, explore, tá? Eu gosto que você me sugue essa energia toda, tá bom? Quem pergunta aqui, queria muito que deixássemos respondendo. Pergunta que não quer calar. Qual a diferença entre viver e sobreviver? Ai, Jesus! É a diferença da água para o vinho. Infelizmente, a maioria da população sobrevive. Porque sobreviver é mais fácil, gasta menos energia, dá menos trabalho e nos mantém na zona de conforto. Eu vou no campo profissional, eu vou para aquele emprego, vender o meu tempo de relógio para eles. Deixa eu falar um pouco sobre tempo. De acordo com o grego, quando se fala de tempo e escolhas, nós temos duas definições. Nós temos o tempo cronos, que é o tempo do relógio, e nós temos o tempo kairos, que é o tempo da graça. O tempo do relógio significa o período, e o tempo da graça significa experiência. Tem muita gente que vende o tempo dele de relógio por causa dos boletos e passa anos da vida dele sobrevivendo. A grande maioria está na escala da sobrevivência, porque elas aceitam o nível da mediocridade, elas estão na média. São poucas as pessoas que estão no topo. Essas que estão no topo, elas têm o tempo da graça, elas têm a experiência, elas se entregam para fazer aquilo que ela faz com amor, com dedicação, que faria até de graça, como eu já fiz ajudando os jovens do ensino médio, mas
a contrapartida não é só o dinheiro. A recompensa ela é muito maior que o dinheiro. Mas como eu faço com muito amor e me entrego por inteiro, o dinheiro vem de bônus. Então, infelizmente, viver é você entender quais são, de acordo com o grego ainda, quais são as 3 macro-áreas da vida. De acordo, nós temos apenas uma definição para a vida. Né? A gente sabe que a gente tem várias áreas da nossa vida, mas vida é vida. O grego não. O grego tem a vida bios, que é a vida relacionada ao físico, né? Que tem o nosso corpo físico, que é expressado pelos 5 sentidos. Ele tem a vida psique, que é aí que originou a disciplina, o curso de psicologia, embora seja... A psicologia tem pouco mais de 100 anos, mas os gregos já têm... Trocentos anos atrás, ele já define a vida psicológica como a vida psique. E também tem a vida tisoi, que está relacionada à vida espiritual. Então, nós aprendemos no ensino fundamental que a nossa vida biológica ela é dividida em 3 partes, cabeça, membro e troncos. A vida psique também é em 3 partes. É mente, vontade e emoção. Mente, eles chamam a mente racional, a mente consciente, que Daniel Kahneman chama de Self 2, que Augusto Cury chama de mente consciente. Então, mas nós temos a emoção e a vontade que fazem parte também da mente inconsciente. Então, nós poderíamos chamar, nós temos o neocórtex, que é a mente racional, nós temos o sistema límbico, né? E o subconsciente, onde estão as emoções e as escolhas. Nossa vontade parte dali também. E temos na nossa vida Tisoi, nós temos o nosso espírito humano, que ele também tem 3 partes. Tem a consciência, que poucos sabem que a consciência faz parte do espírito humano, mas a consciência que lidera o espírito humano, mais a psique humana, compondo o coração psicológico. Então nós temos, no espírito humano, nós temos a consciência, a intuição e a comunhão. Cada uma dessas partes precisam ser exercitadas regularmente. É aí que nós encontramos o equilíbrio. E é que dá sentido à nossa vida e faz a gente viver e não sobreviver. As pessoas pensam muito em exercitar o corpo físico para ganhar musculatura. E tá certo, se você para de exercitar, atrofia. De igual modo, é a nossa psique e também o nosso lado espiritual. Então, a grande descoberta nisso tudo é saber que existem 3 macro-áreas na nossa vida que precisam ganhar musculatura. Isso é possível com o exercício diário regular. Não basta apenas exercitar só o lado físico, só o lado da psique. Existe uma parte mais subjetiva. Por isso que eu digo que o autoconhecimento nos cura, quando não aponta um caminho para. Isso é autoconhecimento. Isso nos faz viver intensamente, numa vida plena. Deixar de sobreviver. Tem muitas pessoas que deram toda a sua vida para ganhar dinheiro. E hoje estão gastando todo o seu dinheiro para recuperar a sua vida e não conseguem. Então, é um desajuste, uma disfunção por falta de autoconhecimento. Então, uma vida plena, que sai da sobrevivência para uma vivência plena, é aquela que consegue buscar esse equilíbrio nessas 3 áreas. Faz sentido isso para você? Total, eu poderia estar falando, mas, gente, ele não me escuta, tá? Então, Que pena, Camila, que eu não consigo te ouvir, Camila. É ao contrário, você tem que colocar o contrário, assim eu não consigo ler. Você tem que inverter a posição. Inverte a posição para ficar ao contrário, isso. Inverte que eu consigo ler. Gratidão, aleluia, gratidão. Olha, deixa eu te falar da gratidão do ponto de vista da ciência, viu? A neurociência, ela já atesta que a gratidão, dentre outras coisas,
ela libera a ocitocina, que é um neurotransmissor básico que libera para nós o afeto, o carinho que nós precisamos para manter as relações saudáveis. E para você exercitar gratidão, você pode fazer com gestos tão simples. Primeiro, toda vez que você acordar de manhã, independente de como esteja o clima, de como esteja a situação, troque a sua murmuração, a sua reclamação pela gratidão. Troque, aprenda a fazer isso. Toda vez que você tiver um motivo para reclamar, para murmurar, para lamentar, dá um break e troca isso pela gratidão. A sua vida vai dar um salto de qualidade significativo. E uma outra coisa, abrace de coração quem você ama de fato. Por exemplo, eu estou nessa pandemia muito distante dos meus familiares, que eu amo muito. Mas todos os dias eu dou um abraço do coração na minha esposa e eu insiro nesse abraço todas as pessoas quem eu amo, inclusive essas que estão chegando na minha vida, como vocês aí, né? Eu a incluo nesse meu abraço. E é uma sensação tão prazerosa, de leveza, de bem-estar tremendo. Isso é gratidão. E eu não. Quem que escreveu Eu Quero aqui? Ali. Ô, Camila, você faz o seguinte: controla aí, ó, tem duas ou três pessoas que escreveram aí Eu Quero. Quatro. Ah, tem um monte delas aí que escreveram Eu Quero. Faz o seguinte: esse pessoal que quer fazer a mentoria comigo, você tem que fazer duas coisas agora, presta atenção. Vocês vão no meu perfil, @Tércio Vitor, me segue lá e me manda um direct, tá? Faz isso já, não deixa passar tempo não, porque as demandas engolem nosso tempo. Faz isso já, me adiciona, vai lá, me segue no Instagram e manda um direct, tá? Pra gente conversar sobre as agendas, tá bom? Faz agora. Tem mais pergunta aí, Tércio? Como você vê a questão da saúde mental no meio corporativo? Sofrível. Infelizmente sofrível. Sabe por quê? É sofrível porque as lideranças, os gestores, eles são muito bem preparados tecnicamente, mas são muito mal preparados socioemocionalmente. Inteligência emocional zero, expertise, know-how. E isso não é só nos líderes, nos gestores, isso é em geral. O homem conhece muito, ele tem muito conhecimento objetivo, fora dele. Ele consegue criar passeios turísticos em Marte. Ele consegue ir à Lua com o conhecimento objetivo, mas não consegue entender minimamente o seu lado emocional, o seu lado... ele perde grandes oportunidades na vida e nos negócios por mal comportamentos, que é interferido pela questão emocional. Então, a saúde mental, entendendo como mental, a mente racional e a mente, o sistema límbico, que é o inconsciente, onde estão as emoções, há muita fragilidade, há muito caminho a ser percorrido e, se Deus quiser, nós estamos na ponta do iceberg, mas já encontramos a ponta do iceberg. As pessoas estão descobrindo isso, e doravante, isso vai se intensificar. E estou aqui para dar minha contribuição, para quem quiser. Ô, Camila, me ajuda com as pessoas, tá? Eu não sei se eles conseguiram ouvir o meu recado, mas me ajuda com eles, tá? Para entrar lá no direct, para a gente agendar isso aí, porque senão o tempo passa, as agendas chegam e... Olha, o meu coração está borbulhando de alegria. Essa questão aí do áudio, pensou que ia me derrubar, mas não derrubou. Nós somos porreta, né? Não é? Isso não derruba a gente, viu?
Tá com você foi muito bom, tá com esse público foi muito bom. A gente precisa ver uma outra oportunidade para recompensar isso aí, viu? E para mim aqui Muito obrigada. fica a gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vou dormir feliz. Eu também, eu também. Pessoal, para Tchau, vocês aí tchau. também, muito obrigado pela colaboração, pela participação, viu? Se alguém mais quiser essa mentoria também, pode falar eu quero aí que a gente faz, tá bom? Nós estamos aqui para contribuir com o ser humano. Exatamente. Abraços! Beijo, pessoal. Tchau, Beijos a tchau. todos no coração. Tchau. Tchau, tchau.